Eu trabalho naquela casa há 20 anos. Quando cheguei, ainda era jovem e precisava desesperadamente daquele emprego. O senhor Augusto era conhecido na cidade como um homem respeitado, viúvo recente, sempre elegante e extremamente reservado. A mansão era grande demais para alguém morar sozinho, mas ele dizia que gostava do silêncio. No meu primeiro dia, ele me mostrou todos os cômodos com calma: sala, biblioteca, cozinha, quartos de hóspedes, até que paramos diante de uma porta no fim do corredor superior. Era antiga, de madeira escura, com uma fechadura diferente das outras. Perguntei se também deveria limpá-la. Ele me encarou de um jeito estranho, sério demais. "Essa porta nunca deve ser aberta", disse. Nunca. Desde então, todas as noites, às 11 em ponto, eu ouvia passos no andar de cima. Depois, um barulho baixo, como algo sendo arrastado. E certa noite, ouvi algo que não parecia ser dele. No começo, tentei convencer a mim mesma que era só impressão. Casas antigas fazem barulhos, eu dizia. Madeira estala, o vento entra pelas frestas. Mas aquilo não era vento. Era diferente. 3 noites depois, enquanto recolhia a roupa do varal, vi algo que fez meu coração apertar. A luz do quarto proibido estava acesa. Nunca tinha visto aquela porta aberta antes, mas naquele instante havia uma fresta. E da fresta vinha um som baixo. Não era choro alto, era como alguém tentando não ser ouvido. Fiquei parada no corredor, segurando o cesto de roupas, sem saber se subia ou descia. Meu instinto dizia para ir embora, fingir que não vi nada. Mas 20 anos naquela casa me ensinaram a reconhecer segredos. E aquele não era um segredo comum. Na manhã seguinte, enquanto limpava o escritório do senhor Augusto, encontrei algo caído atrás da mesa. Uma fotografia antiga. E nela havia uma mulher que eu nunca tinha visto. Mas o que me assustou não foi isso. Foi o que estava escrito no verso. Virei a fotografia com as mãos tremendo. No verso estava escrito Helena, 12 de maio. A data era de 20 anos atrás. Reconheci o sobrenome imediatamente. Era o mesmo do Sr. Augusto. Mas Helena não era a esposa que todos diziam ter morrido? Olhei melhor para a foto. A mulher era bonita, elegante, mas havia algo estranho em seu olhar. Um vazio difícil de explicar. Naquela noite, esperei. Fingi que tinha ido dormir, mas fiquei sentada na cama, atenta aos passos das 11 horas. Quando ouvi a porta do quarto proibido abrir, subi devagar, sem fazer barulho. A luz estava acesa outra vez. E então ouvi claramente uma voz feminina, fraca, confusa. "Augusto, por favor." Meu corpo inteiro gelou. A esposa dele não estava morta. Ela estava ali e parecia não saber há quanto tempo estava presa naquele quarto. Meu coração batia tão forte que eu tinha medo de que ele ouvisse do outro lado da porta. A voz dela não era alta, mas carregava algo pior que o choro: confusão. "Augusto, eu quero ir para casa." Casa? Aquela era a casa dela. Aproximei-me devagar da fresta. Pela pequena abertura, vi o Sr. Augusto sentado ao lado da cama, segurando a mão da mulher da fotografia, Helena. Ela estava mais magra, os cabelos grisalhos e o olhar perdido. Havia remédios sobre a mesa e as janelas sempre fechadas. "Você precisa descansar", ele dizia, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Não era fria, era quase desesperada. Foi então que percebi. Ela não estava ali por escolha. Ela estava sendo mantida ali.
E ninguém na cidade fazia a ideia de que a esposa falecida ainda respirava naquele quarto. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Eu precisava saber a verdade, mesmo que isso destruísse tudo. Na manhã seguinte, o Sr. Augusto parecia mais cansado do que nunca. As olheiras profundas e o silêncio pesado denunciavam que ele quase não dormia. Observei cada movimento enquanto servia o café. Ele evitava meu olhar, como se soubesse que eu tinha visto algo. Passei o dia inquieta. Cada barulho no andar de cima parecia um pedido de socorro. Eu precisava de respostas, mas também precisava ter certeza do que estava acontecendo ali. À tarde, enquanto ele saiu para resolver assuntos na cidade, criei coragem. Subi as escadas. A porta estava trancada, mas a chave não estava com ele. Estava escondida dentro de um vaso antigo no corredor, como se ele quisesse ser descoberto. Minhas mãos tremiam quando girei a chave. A porta abriu lentamente, e pela primeira vez em 20 anos, eu entrei naquele quarto. Helena estava sentada na cama, e quando me viu, seus olhos se encheram de medo. "Você não pode estar aqui", ela sussurrou. Fechei a porta atrás de mim com cuidado. Helena me observava como se tentasse lembrar quem eu era, ou onde estava. "Ele disse que foi um acidente", disse ela, segurando minha mão de repente. "Mas eu lembro da discussão." Meu coração disparou. Perguntei há quanto tempo ela estava ali. Ela olhou ao redor confusa. "Alguns dias, talvez semanas." 20 anos. Ela não fazia ideia. Sobre a cômoda havia frascos de remédio sem rótulo. A janela estava trancada por fora. O telefone não tinha fio. Aquilo não era cuidado, era isolamento. Helena começou a chorar, mas era um choro contido, como se tivesse aprendido a não fazer barulho. "Ele disse que o mundo lá fora era perigoso, que eu precisava me proteger." Naquele momento, ouvi o portão da frente bater. Ele tinha voltado, e eu ainda estava dentro do quarto proibido, com a esposa que o mundo acreditava estar morta. Ouvi os passos dele subindo as escadas. Lentos, firmes. Cada degrau parecia um aviso. Helena apertou minha mão com força. "Ele não gosta quando eu converso com estranhos", sussurrou. Estranhos. 20 anos naquela casa e eu era uma estranha para ela. A maçaneta girou. O Sr. Augusto parou na porta ao me ver ali dentro. O rosto dele perdeu a cor. Pela primeira vez não parecia um homem poderoso. Parecia assustado. "Saia do quarto", ele disse baixo. Eu não me mexi. Ela sabe que não está doente. Ela sabe que houve uma discussão. O silêncio ficou pesado. Helena começou a chorar. "Augusto, por que eu não posso sair?" Ele fechou a porta atrás de si. "Você não entende", murmurou, passando a mão pelos cabelos. "Depois do acidente, você nunca mais foi a mesma." Mas havia algo errado naquela história. Muito errado. E eu estava decidida a descobrir o que realmente aconteceu naquela noite. 20 anos atrás. "Que acidente?" eu perguntei, encarando-o. O Sr. Augusto respirou fundo, como se estivesse carregando aquele peso sozinho há décadas. "Nós discutimos naquela noite. Helena queria me deixar. Disse que ia contar tudo à imprensa, que sabia sobre minhas dívidas, sobre os negócios errados." Helena o olhava confusa, como se tentasse puxar aquela lembrança de um lugar distante. "Eu só queria ir embora."
Ela murmurou. Ele continuou. Ela saiu dirigindo nervosa. Chovia muito. O carro capotou na estrada antiga. Quando acordei no hospital, os médicos disseram que ela teve um trauma na cabeça. A memória ficou instável. Ela entrava em pânico com qualquer estímulo. Eu senti um nó na garganta. Então o Senhor decidiu escondê-la do mundo? Ele fechou os olhos. Eu quis protegê-la. E proteger meu nome. Mas proteger não parecia a palavra certa. Porque proteção não se faz com portas trancadas. O silêncio dentro do quarto era sufocante. Helena olhava para nós dois como se estivesse tentando decidir em quem acreditar. Aos poucos, algo parecia se encaixar em sua mente. Eu lembro da chuva, ela disse, levando a mão à cabeça. Lembro de você gritando que eu destruiria tudo. O senhor Augusto deu um passo para trás. Você estava confusa, Helena. Eu fiz o que achei melhor. O melhor para quem? Eu perguntei. Ele não respondeu. Pela primeira vez, vi culpa em seus olhos. Se as pessoas soubessem que você perdeu parte da memória, que tinha crises, a imprensa acabaria conosco. Nossos negócios, nossa reputação. Então era isso. Não era apenas proteção, era medo do escândalo. Helena começou a chorar, mas agora havia algo diferente em seu olhar. Não era só confusão, era consciência. Eu quero sair daqui, ela disse, firme. E naquele instante entendi que aquela decisão não era mais dele, era nossa. O senhor Augusto parecia menor do que nunca. Helena levantou-se devagar da cama. As pernas tremiam, mas a voz estava firme. 20 anos, ela sussurrou. 20 anos da minha vida trancada neste quarto. Ele tentou se aproximar. Eu fiz isso por nós. Não, ela respondeu. Você fez por você. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros naquela casa. Não era um silêncio de medo. Era o fim de um segredo. Eu peguei o telefone antigo do corredor, dessa vez não para ligar para a polícia, mas para chamar ajuda médica e a família dela, que acreditava que Helena estava morta há 2 décadas. Horas depois, a mansão já não parecia a mesma. Quando os carros chegaram e as portas se abriram, o mundo finalmente entrou naquele quarto. Helena saiu andando apoiada em mim, e enquanto cruzava o portão, olhou para trás apenas uma vez. Não com ódio, mas com libertação. E naquela noite, pela primeira vez em 20 anos, a porta ficou aberta.